só continua piorando para a Rússia. A Crimeia já estava em uma situação crítica. O bombardeio ucraniano da RR-280 transformou uma artéria logística em uma estrada para o inferno. Agora fica ainda pior. A Ucrânia está sistematicamente atacando todas as pontes que levam à Crimeia. Bolas de fogo gigantes envolvem todas elas. Veículos de suprimentos estão sendo abatidos como moscas pelos drones da Ucrânia. A cobra russa acabou de ser decapitada. Uma ponte foi mais atingida que as outras, mas não é a que você pensa. 50 veículos russos entraram nessa ponte. Poucos minutos depois, puf, eles desapareceram. No dia 11 de junho, as forças ucranianas repetiram sua ação habitual nos territórios ocupados. Localizaram alvos e enviaram drones de médio alcance para atacar. Só que dessa vez foi diferente. A Ucrânia não buscava atingir defesas aéreas para eliminar tropas. Ela tinha a última ponte terrestre funcional que levava a Crimeia em sua mira. A travessia de Armiansk, no Oblast de Kherson, é a salvação da Rússia. Após uma campanha devastadora da Ucrânia, essa travessia é a única ponte que resta de pé e que fornece às forças russas uma rota terrestre direta para a Crimeia, via Ucrânia. Caminhões e caminhões-tanque foram desviados para essa ponte, formando um congestionamento de alvos à espera dos drones ucranianos. Alerta de spoiler: a Ucrânia encontrou seu alvo. Na noite de 11 de junho, a Ucrânia lançou uma tempestade de drones por toda a travessia de Armiansk. Sob comando do 1º Regimento de Assalto Separado das Forças Armadas da Ucrânia, o ataque foi além de danificar a última ponte terrestre da Rússia à Crimeia. Ele inutilizou todos os veículos que tentavam utilizá-la. Quando a poeira baixou e a fumaça sumiu, os números surgiram. Cerca de 50 veículos de abastecimento russos foram destruídos em minutos por um ataque noturno, queimando na única ponte para a Crimeia que restou à Rússia. A Rússia devia ter previsto isso. Os capangas de Putin provavelmente sabiam o que ia acontecer. O problema era que a Ucrânia não deu outra escolha a eles. O único motivo pelo qual tantos caminhões de suprimentos estavam atravessando a travessia de Armiansk em primeiro lugar era por causa do que a Ucrânia tinha feito com outra ponte no Oblast de Kherson, apenas alguns dias antes. A Rússia teve que desviar ou abandonar seus caminhões em Kherson, onde não conseguiriam abastecer a Crimeia. Putin talvez agora esteja desejando que tivesse simplesmente deixado os caminhões lá, mas ele não podia. Ele enfrenta um dilema causado pela Ucrânia. Precisa abastecer a Crimeia, mas não pode correr esse risco, já que drones ucranianos atacam caminhões obrigados a seguir uma única rota para a península. A armadilha foi montada. A Ucrânia a fez disparar com maestria. Para entender a jogada genial da Ucrânia, precisamos ir até a ponte de Chernobyl. Assim como a travessia de Armiansk, onde a Ucrânia destruiu 50 veículos russos, a ponte de Chernobyl era uma ligação logística entre a Crimeia e o Oblast de Kherson. Esqueça isso, ela era a artéria logística. Ataques em junho causaram os danos. Segundo o comandante do 1º Regimento de Assalto Separado, Dmytro Filatov, a ponte de Chernobyl não existe mais. Os ataques ucranianos danificaram gravemente a ponte de Chernobyl, que agora não suporta mais tráfego civil ou militar. Imagens de satélite do local mostram tudo. Nas fotos de antes e depois, vemos o real significado de dano crítico. Antes, a ponte está inteira, depois, desapareceu. Perdida pelos ataques de drones que a Ucrânia realizou impunemente, a Rússia já instalou uma travessia improvisada de pontão para substituir a ponte. Isso não vai funcionar. A Ucrânia pode atacar essa travessia a qualquer momento, e ela não é grande o bastante para manter o abastecimento da Crimeia por Kherson. Após a ponte de Chernobyl ser danificada, o inimigo reuniu muitos caminhões com suprimentos militares na rota de Armiansk, segundo Bilatov. E isso nos leva de volta à ponte onde a Ucrânia acabou de inutilizar: 50 veículos. Bilatov foi um dos líderes dessa operação e nos deu uma visão interessante de como a Ucrânia agora consegue passar rapidamente da tomada de decisão para a realização de um ataque. Só se passaram 6 horas entre a decisão e o ataque. Antecipamos que o inimigo mudaria o tráfego para outras rotas, por isso as operações contra o corredor de Armiansk foram preparadas antecipadamente, afirma Bilatov. Afirmamos que a Ucrânia deixou a Rússia sem saída. O que vimos em 11 de junho foi a Ucrânia fechando o cerco contra os veículos de suprimento russos, que não tinham outra opção a não ser se aglomerar em uma ponte que nunca deveriam ter usado. Mas para fechar a armadilha da Ucrânia, era preciso mais do que destruir a ponte de Chernobyl.
Bilatov destaca que 50 veículos de suprimento russos queimam na travessia de Armiansk, devido ao trabalho de outras unidades que atacaram Mariupol e a estrada para Budiansk. Aqui vemos uma coordenação letal, capaz de atacar vários alvos simultaneamente, forçando a Rússia a dividir tanto suas defesas que não consegue reagir. Bilatov e sua unidade aproveitaram a distração e seus drones causaram um estrago. Meio século de ataques acabou de deixar a Crimeia mais isolada do que nunca. A Ucrânia confirmou oficialmente o ataque e imagens foram divulgadas mostrando o que seus drones fizeram. Com frequência, vemos vídeos dos drones de ataque enquanto atacam seus alvos. Pontes são atingidas. Veículos ficam em chamas. Esses ataques são precisos e, mais preocupante para Putin, realizados contra alvos-chave que parecem estar quase completamente indefesos. Para a Rússia, o mais preocupante é que isso não é um caso isolado. A Ucrânia está focando em atacar a logística russa, destruindo diariamente recordes de veículos de suprimentos e caminhões-tanque. O dia 29 de maio pareceu marcar o início da campanha da Ucrânia, já que foram destruídos 483 veículos de suprimentos da Rússia em 24 horas, um recorde diário para a guerra da Ucrânia até aquele momento. Desde então, as perdas de veículos da Rússia têm ficado na casa das centenas praticamente todos os dias. O dia 14 de junho é um exemplo perfeito, já que a UATV relata que 401 veículos russos e caminhões-tanque foram deixados em chamas pelos drones da Ucrânia. Bolas de fogo atingem todas as rotas terrestres para a Crimeia, dificultando os esforços de Putin para controlar a península tomada da Ucrânia em 2014. Destruir 50 veículos em uma rota impressiona, mas é só um destaque em semanas de campanha que já inutilizaram milhares de veículos russos. O que acabamos de ver na travessia de Armiansk é a Rússia pagando o preço por ser forçada a redirecionar seu tráfego logístico. Mas isso não é tudo. O verdadeiro problema para Putin é este. A Ucrânia não destruiu apenas a ponte de Chernobyl, o que forçou o uso da travessia de Armiansk. 4 pontes terrestres da Rússia para a Crimeia foram destruídas em uma só noite. O pior para Putin é que nem a Ucrânia está comemorando o que fez. Escondido em algum lugar de Kherson está Vladimir Saldo, o chefe do governo fantoche que a Rússia instalou nas regiões ocupadas do Oblast. Tremendo de medo do próximo passo da Ucrânia, ele usou o Telegram para expor a extensão dos ataques ucranianos às rotas logísticas russas. Na noite passada, o inimigo atacou pontes sobre o canal do norte da Crimeia, perto de Pribzhanka, Mirno, uma ponte rodoviária na rodovia Perakop-Amiansk e outra perto de Stavki, disse Saldo na rede social, revelando a dimensão da operação da Ucrânia. Depois, ele recaiu no típico absurdo russo de tentar minimizar a conquista da Ucrânia. Ele afirma que há alguns danos. Saldo: 50 veículos queimados, a ponte de Chernobyl destruída e a certeza de que caminhões russos não conseguem acessar a Crimeia sem serem alvos de drones ucranianos é mais do que simples danos. O governador de Kherson afirmou que defesas aéreas russas destruíram 45 drones ucranianos no ataque de 11 de junho. Nada foi dito sobre quantos drones passaram pelas defesas. Talvez fossem apenas destroços de drones ucranianos destruindo veículos e travessias na noite de 11 de junho. Pode piorar ainda mais para Putin agora? Quem conhece a Ucrânia já sabe a resposta. Além do ataque de 11 de junho, a Ucrânia passou os 4 dias anteriores bloqueando todas as rotas do norte da Rússia para a Crimeia. Houve ataques contra a ponte de Chernobyl já mencionados. Além disso, a Ucrânia atingiu e desativou em 10 de junho a ligação terrestre entre Renichesk e a Flecha de Arabat. Isso obrigou a Rússia a desviar o tráfego para Armiansk e outra passagem em Perakop. Ambas foram atingidas em 11 de junho. A Rússia está sem tempo. A Ucrânia está aos poucos golpeando a cabeça da serpente da Crimeia. Essa cabeça está por um fio, e a Ucrânia vai atacar todas as rotas que restam à Rússia por Kherson e para a península até que fiquem inúteis. Em breve, os militares russos não poderão mais desviar seus veículos de suprimentos, ficando parados enquanto a campanha coordenada da Ucrânia isola a Crimeia. Antes de analisarmos a situação na península da Crimeia, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não fez isso, lembre-se de se inscrever no canal para nunca perder um dos nossos vídeos. Cada ataque que a Ucrânia realiza, seja contra pontes ou veículos tentando atravessar essas pontes, tem um propósito. A Ucrânia corta as rotas logísticas que abastecem a Crimeia.
Tudo começou com a estrada RR-280, que a Ucrânia passou grande parte do final de maio e junho, transformando em uma verdadeira estrada para o inferno para as forças russas. Saindo de Rostov-do-Don, na Rússia, passando pelas cidades ocupadas de Melitopol e Mariupol e seguindo até a Crimeia, essa rota agora está em sua maior parte fechada para o tráfego civil. O tráfego de cargas e militar nessas estradas não vai bem. No seu auge, cerca de 3.800 veículos de carga cruzavam a RR-280 todos os dias, o que dá uma ideia da escala da operação logística que a Rússia estava conduzindo. Agora, de acordo com o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovd, o tráfego nesse trecho-chave da rodovia caiu em impressionante 71%. A Rússia agora só se arrisca a enviar 1.100 veículos por dia, em vez de 3.800. Os efeitos colaterais já estão sendo sentidos na Crimeia. Tudo isso integra o plano da Ucrânia de atacar a retaguarda russa e prejudicar a logística que permite a Putin controlar a península. Como disse o Instituto para o Estudo da Guerra em 12 de junho, os ataques contínuos da Ucrânia contra as linhas de comunicação terrestres russas provavelmente terão efeitos em cascata no campo de batalha e podem complicar os preparativos russos para operações ofensivas. DLOC significa linhas de comunicação terrestres, mostrando outra dimensão na Ucrânia, os ataques de médio alcance do país. Enquanto caminhões queimam e estradas são cortadas, a Ucrânia também está destruindo as comunicações entre a Crimeia e os territórios ocupados. Isso é isolamento e está funcionando. As bolas de fogo ucranianas não precisam atingir a Crimeia para que os ocupantes russos sintam a dor. O que a Ucrânia faz agora é mais inteligente do que apenas atacar a Crimeia com mísseis e drones, embora ainda faça isso. Na noite dos ataques a 50 veículos russos e 4 rotas terrestres, o governador de Sebastopol, Mikhail Razvozayev, disse que as defesas aéreas derrubaram 32 drones entre 22h e meia-noite de 11 de junho. Se conhecemos a Rússia, abatido indica que alguns desses drones atingiram alvos. Nas rotas terrestres da Crimeia, a Ucrânia conduz uma campanha metódica e calculada. Para a Ucrânia, a guerra contra a Rússia nunca estará realmente terminada até que a Crimeia seja recuperada. Mas um ataque direto contra a península é suicida, mesmo neste ponto avançado da guerra. A Rússia passou 4 anos se desgastando tentando superar as defesas da Ucrânia. Então a Ucrânia ataca à distância, na Crimeia, ao redor da Crimeia, contra cada uma das artérias logísticas que mantém a península abastecida. Com mais estradas destruídas, pontes derrubadas e veículos queimados, munição, combustível, equipamentos e suprimentos deixam de chegar da Crimeia aos territórios ocupados. Essa é a genialidade da estratégia ucraniana. A Ucrânia não precisa expulsar a Rússia com soldados. Está tornando insustentável para Putin manter a Crimeia. Agora, o controle russo sobre a Crimeia está mais fraco desde sua ocupação inicial, devido ao impacto dos ataques ucranianos de médio alcance. A Ucrânia criou um bloqueio logístico usando drones de ataque de médio alcance, incluindo o Hornet, fabricado nos Estados Unidos, que tem um alcance de cerca de 150 km. Esses drones operam continuamente em busca e ataque sobre as rotas de suprimento russas, prontos para eliminar alvos. Outros drones estão começando a surgir, como o Morrigan, que pode ser lançado sem uma pista, permitindo que a Ucrânia responda ainda mais rápido às oportunidades, ao mesmo tempo em que cria menos risco para os operadores de drones do país. Já vimos o impacto na RR-280 com o tráfego militar russo reduzido a um ritmo extremamente lento. Drones de médio alcance da Ucrânia também causam problemas em outras áreas ocupadas, como Luhansk. O terceiro corpo de exército da Ucrânia lançou uma campanha aérea que lhes deu controle de grandes áreas do céu sobre uma das regiões mais críticas do Donbass. Esse controle permite ao corpo fazer ataques como os que ocorrem nos corredores terrestres entre a Crimeia e o território ucraniano. Caminhões e estradas estão sendo destruídos em toda a Ucrânia ocupada. Os soldados da linha de frente não recebem o necessário para realizar o número recorde de ataques que Putin espera que deem o Donbass à Rússia neste verão. De volta à Crimeia, 50 caminhões destruídos em Armiansk, junto com os centenas que a Ucrânia está destruindo todos os dias em todos os territórios ocupados, estão resultando em enormes faltas de combustível. Essa é uma dor imposta ao povo russo na península, sem que a Ucrânia os ataque diretamente. Em relatório de 11 de junho, publicado horas antes de a Ucrânia destruir veículos em Armiansk, a Reuters afirmou que postos de combustível em toda a Crimeia ficaram sem combustível devido ao bloqueio logístico ucraniano contra caminhões russos.
A agência informa que testemunhas em Sevastopol relatam que os postos de gasolina não só racionam combustível, mas já estão sem, restando apenas o último posto em funcionamento em Yevpatoria. Logo, esse posto de gasolina também ficará sem combustível. Quando isso ocorrer, os civis da Crimeia não poderão trabalhar nem viajar, causando grande interrupção na vida diária da península. A situação na Crimeia já é conhecida há algumas semanas, mas à medida que a Ucrânia continua atingindo a logística russa, a escassez de combustível está se espalhando. De acordo com o Kyiv Post, agora estão sendo relatadas faltas de combustível em cerca de uma dúzia de regiões da Rússia. Moscou afirma que não há nenhum problema sistêmico. Assim, a Ucrânia ataca suprimentos de combustível russos, destruindo caminhões em territórios ocupados. A crise de combustível na Rússia piora, segundo a BBC, em 8 de junho, e moradores da Crimeia começam a discutir os danos causados pela Ucrânia, algo que Putin sempre evitou. Agora vou a pé para o trabalho. É menos prático que dirigir, mas não é um grande problema. Tudo o que preciso agora é comprar um cavalo, disse um morador de Simferópol à BBC, com a língua presa na bochecha. Parabéns, Putin! Você fez seu povo aspirar a formas medievais de transporte. Até mesmo uma das fontes de receita mais importantes para a Península da Crimeia não está rendendo o que deveria. O turismo na península está em queda, principalmente porque os viajantes não sabem se poderão se locomover pela Crimeia ao chegar. Em um relatório de 11 de junho, a Novaya Gazeta revelou que a cada 2 reservas de viagens para a Crimeia, 10 cancelamentos são registrados. As reservas de hotéis caíram em 1/3, com os cancelamentos aumentando em 79%. Os carros, ônibus e trens que levam pessoas para a Crimeia todos os anos não podem mais ser considerados confiáveis. Então, os turistas russos estão abandonando a península em massa. Por que isso importa? Para a Rússia, o turismo de verão na Crimeia é central para a narrativa que Putin quer construir sobre a península. Quando civis vão em massa à Crimeia para aproveitar a costa e o clima quente, a Rússia pode fingir que a situação está normalizada e que tem controle suficiente para que seu povo se sinta seguro ali, mesmo após mais de 4 anos de guerra com a Ucrânia. A máquina de propaganda trabalha e a ilusão é criada. Porém, com os turistas desistindo das férias na Crimeia, a ilusão se desfaz. No nível tático, os ataques ucranianos visam retirar o controle russo da Crimeia, isolando a península. Mas essas vitórias de propaganda realmente reforçam a mensagem. O controle de Putin sobre a península anexada ilegalmente em 2014 está lentamente enfraquecendo. E podemos ver a perda de controle na TV estatal russa. Segundo o Kyiv Post, propagandistas pró-Kremlin na TV estatal russa agora precisam comentar a situação na Crimeia. Vladimir Solovyov, conhecido apoiador de Putin, afirmou ao vivo que a Ucrânia está cortando ativamente a logística russa para a península. Solovyov está em pânico. Ele acredita que um desembarque anfíbio em larga escala pode ocorrer na Crimeia, causando um choque devastador em todo o sistema russo. Se o desembarque ocorrer ou não, isso não importa. O que importa é o pânico que está envenenando a propaganda. O que Putin precisa aceitar agora é que a península que ele exibiu por tanto tempo como um troféu se transformou em um laço em volta do seu pescoço. Quando a Ucrânia destrói uma ponte ou atinge um veículo de suprimentos para a Crimeia, esse laço se aperta ainda mais. Agora, Putin tem uma escolha impossível. Ele mantém a cabeça no laço e sufoca, assim como as linhas de suprimento que servem a Crimeia ocupada, ou tira a cabeça da corda e perde o controle da península. Putin deve decidir logo. A Ucrânia não vai parar seus ataques de médio alcance enquanto continua sua estratégia de isolar a Crimeia para forçar uma retirada russa. Há uma coisa que sabemos com certeza. 1,5 milhão de ocupantes na Crimeia estão se arrependendo de suas decisões agora. O tiro de advertência contra a ponte Chernobyl antes dos ataques ucranianos em 11 de junho deveria ter sido levado a sério. Saiba mais sobre os primeiros ataques da Ucrânia à ponte e sobre o novo drone que foi a grande estrela da reportagem ao assistir a nossa reportagem. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para não perder o que vem por aí. E obrigado, como sempre, por assistir.